Dia do Vigilante, conforme requerimento número 085/2019, de propositura do vereador Coronel Gilvandro Mota, a quem convidamos para presidir esta reunião solene. TV Câmara, o Legislativo Municipal mais perto de você. Você acompanha imagens do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma reunião solene em homenagem ao Dia do Vigilante. Lembrando que esta é uma propositura do vereador Coronel Gilvandro Mota da Silva e será presidida pelo mesmo. Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene em homenagem ao Dia do Vigilante. Convidamos para compor a mesa diretora desta reunião solene a Sua Senhoria, o senhor Coronel Antônio Júnior de Souza Brandão, secretário-chefe da Casa Militar, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. A Sua Senhoria, o senhor Hilton Moura Lobato Filho, gerente de segurança da Câmara Municipal de Manaus. A Sua Senhoria, o senhor Francisco Araújo Alvarenga Júnior, supervisor da empresa Global Service. Sua Senhoria, o senhor Paulo Antônio de Paula Cruz, supervisor da empresa Taurus. Sua Senhoria, o senhor Jean Bruno Rosas de Souza, inspetor da empresa Global. E a Sua Senhoria, o senhor Wellington Luiz Oliveira de Abreu, consultor operacional de segurança da empresa Polo Norte. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
vida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme que te amora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos ainda para compor a mesa o senhor Orlando Guerreiro Maia, diretor da empresa de segurança Polo Norte. E o senhor Célio Batista de Souza, instrutor operacional da empresa de segurança Asa Delta. Composta a mesa, leio para os senhores o histórico sobre o Dia do Vigilante. Historicamente, a profissão de vigilante teria surgido em meados do século XIX nos Estados Unidos. No Brasil, as empresas direcionadas à proteção de pessoas e patrimônios e ao transporte de valores surgiram apenas nos anos 70. Um dos motivadores foi o relevante número de ocorrências de assalto a instituições financeiras. Mas foi somente em 1983 que a categoria do vigilante foi oficialmente instituída e regulamentada através da Lei 7.102/83. Atualmente, para desempenhar a função de vigilante no Brasil, o profissional deve possuir um curso de formação e a Carteira Nacional de Vigilante. As empresas de vigilância também devem ser registradas no Ministério da Justiça através da Polícia Federal, que é a responsável por fiscalizar as academias de formação dos vigilantes. A principal conquista da categoria nos últimos anos foi a aprovação do adicional de periculosidade de 30%, aprovado pela Lei 12.740/2012, que entrou em vigor em dezembro de 2013. No entanto, ainda há muitas reivindicações a serem atendidas, como a criação de um piso salarial nacional. Atualmente, há cerca de 1.100.000 vigilantes no Brasil, sendo que pelo menos 350.000 trabalham em empresas de segurança. Todo o país tem voltado as atenções para a temática da segurança, principalmente nos estados onde a criminalidade se implantou, causando a chamada epidemia do crime. Sabemos que o combate à criminalidade não se faz apenas mediante a construção de novas unidades físicas ou aquisições de equipamentos, mas também através da implantação de diversas políticas voltadas a gerar credibilidade às instituições policiais e redução da criminalidade. Estes profissionais alcançaram avanços significativos, mas claro que ainda existe um longo caminho a ser percorrido, até que sejam sanados todos os problemas, ou, ao menos, melhorem muito as condições desta profissão. Pelos relevantes serviços que estes profissionais realizam com bravura e dedicação, sempre trabalhando pela paz e a ordem pública, a Câmara Municipal presta esta justa homenagem. Queremos ainda convidar o senhor Hélio Pereira Saraiva para fazer parte desta mesa solene.
Neste momento, convidamos o vereador Coronel Gilvandro Mota para que se dirija ao dispositivo para darmos início à entrega das honrarias. Coronel Gilvandro fará a entrega das honrarias, acompanhado pelo Coronel Antônio Júnior Souza Brandão, secretário-chefe da Casa Militar da Prefeitura de Manaus. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, convido o proponente vereador Coronel Gilvandro Mota, juntamente com o Coronel Brandão, para que faça a entrega dos diplomas de honra ao mérito em homenagem ao Dia do Vigilante. Chamamos então o senhor Abinor de Oliveira Brandão. Senhor Abraão de Souza Costite. Câmara Municipal de Manaus, 17ª Legislatura, diploma de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Manaus, através da propositura do vereador Coronel Gilvandro Mota, com aprovação unânime dos vereadores da 17ª Legislatura, parabeniza os profissionais da segurança patrimonial por ocasião do Dia do Vigilante e concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Abraão de Souza Costite, pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. Assina vereador Joelson Silva, presidente desta Casa Legislativa, e Coronel Gilvandro Mota, vereador. Julho de 2019, Manaus, AM. É todo seu. Pedimos aos senhores que entrem, por favor, no dispositivo pela nossa direita e saiam pela nossa esquerda. E Coronel Gilvandro pede ainda que não poupem aplausos aos seus colegas. Senhor Abraão Marinho de Almeida. Senhor Abraim Suede Araújo de Brito. Senhor Adailton Socorro Teixeira Rodrigues. Senhor Adalto Lima Leopoldo de Menezes. Senhor Adélcio Sampaio de Souza. Senhor Adenilmo do Nascimento Garcia.
Senhor Aelson Frota Bezerra. Senhor Aguinaldo Viana Barbosa. Senhor Aguinaldo Lima Santana. Senhor Alcimar dos Santos Souza. Aldeni Frota Rocha. Alex de Oliveira Silva. Alexandro Marques dos Santos. Almir Diniz Carvalho Sobrinho. Altenor Nascimento de Figueiredo. Senhor Álvaro Jacinto de Moraes. Ana Valéria Pereira de Souza. Antônio Carlos Nascimento. Antônio César Caetano de Oliveira. Arnaldo Machado de Moura. Bruno Alencar da Silva. Carlos Alexandre Pereira Martins. Carlos André de Oliveira Freire. Carlos Batista Soares. Carlos Henrique. Célio Batista de Souza. Celso Raimundo Cunha Pantoja. Charles Amorim de Souza. Cláudio da Silva e Silva. Claudionor Pinheiro da Paz. Cristina Freitas da Silva. Davi Vilaça dos Santos. Domingos Nascimento Menezes. Edemir Parintins Pinto.
Edmilson Bernardo Pereira Viana. Edson Carlos de Araújo Maia. Eduardo da Costa Pimentel. Elcimara Santana Raide das Chagas. Eli Marcos Barros dos Santos. Eliésio da Silva Santana. Elisângela de Souza e Souza. Ermisto Barbosa Lima Filho. Vladimir Vieira de Figueiredo. Francimar Pimentel Araújo. Francionei Ferreira Sales. Francisco Carlos Azevedo. Francisco das Chagas Araújo Matias. Francisco das Chagas Gomes Andrade. Frank Romero do Nascimento. Franklin Assis Freire Alves. Jean Rolim dos Santos. Gedeão Vitor da Silva. Gilson Augusto Fernandes Conrado. Glauber de Aguiar Pinto Filho. Guto Tomás de Lima.
Haroldo da Silva Amorim. Erson Oliveira da Silva. Hélio Pereira Saraiva. Henry Joe de Andrade Coutinho. Hilton Moura Lobato Filho. Itamar Raimundo Freitas de Farias. Higino Duarte Farias. Ismar José Alves. Israel Viana Pereira. Itamar Castro Pereira. Ivonaldo Soares da Silva. Jaime Luiz Gomes Ribeiro. Janir Correia Serrão. Jaimerson de Sena Lima. Jean Bruno Rosas de Souza. João Sebastião dos Santos Gama. Joaquim Correia Pedrosa. José Eleandro da Silva Menes. José Lúcio Vasconcelos Santarém. José Maria Torres Magalhães. José Odair Marinho de Oliveira.
senhor José Roseno de Lima. Josemar Vinhorte Pinheiro. Juscelino Jackson Moreira Maia. Juraci dos Santos César. Leno Silva Calado. Luiz Carlos Abrantes. Luiz Carlos Gonçalves de Melo. Luiz Ricardo Rocha Araújo. Michael Nunes Alves. Manuel Faustino Filgueira. Maria Andréia dos Santos Araújo. Marieta Moreira de Souza Neta. Mário Lúcio Correia Azevedo. Marivânia Martins Azevedo. Max Wengel Lopes dos Santos. Medilson Cardoso de Mesquita. Moisés Progênio Lima. Jorge Lima Pedreno. Orlando Guerreiro Maia.
Pablo Barbosa da Mota. Patrick dos Santos Bezerra. Paulo Augusto Pereira dos Santos. Paulo Alex Silva. Paulo Antônio de Paula da Cruz. Paulo Valcide Oliveira Rufino. Pedro Fernandes Jataí Júnior. Pedro Vieira de Freitas Filho. Seu Pedro. Quintino Araújo da Silva Filho. Raine Soliver Vieira. Raimundo André Nonato. Raimundo Nonato de Souza Barros. Renato de Almeida Rodrigues. Ricardo Jander Cardoso Marques. Ricardo Lima de Souza. Rivelino Vasconcelos Pantoja. Rogério de Lima Oliveira. Roger Sakamoto Fonseca. Ronaldo de Albuquerque Redman. Rosineide Veríssimo Santarém. Sérgio Leônidas Fernandes Pinheiro.
Severino Almeida dos Santos. Sheldon Sidney de Souza. Silvio Ricardo Borges da Silva. Silvio Rodrigues da Silva. Suelane dos Santos Maia Serrão. Cirlei Sixu da Silva. Taciara Fernandes Ferreira. Tiago Oliveira de Souza. Vilmer Daniel Santos Nobre. Valdeniza de Souza Soares. Valderi Marçal do Nascimento. Valmir Conceição de Araújo. Valmir dos Santos Nogueira. Vitor Hugo Lopes Façanha. Walter Alves da Rocha. Walter Brino João Diniz de Carvalho. Wellington José Araújo Simão. Wellington Luiz de Oliveira Abreu. Neste momento, convidamos o vereador e o coronel Brandão para que retornem aos seus assentos na mesa diretora para darmos continuidade à cerimônia.
Neste momento, convidamos o vereador Coronel Gilvandro para fazer o seu pronunciamento. Senhoras e senhores, boa tarde. Quero inicialmente cumprimentar o meu amigo e colega de farda, companheiro de farda de luta, Coronel Antônio Júnior de Souza Brandão, que é secretário-chefe da Casa Militar no governo municipal. Eu cumprimento o Wilton Moura Lobato Filho, que é gerente de segurança da nossa Câmara Municipal. Lobato, obrigado por estar aqui conosco. Cumprimento o doutor Orlando Guerreiro Maia. Doutor Orlando, obrigado por estar aqui conosco. Isso aí demonstra o seu compromisso com essa classe. Obrigado de coração. Cumprimentar o Francisco Araújo Alvarenga Júnior, que é supervisor da empresa Global, que tem uma história na cidade de Manaus. Eu acho que o Leão, já venderam a Global ou continuam com os mesmos donos? Dá um abraço lá ao Leão, aquela turma toda. Obrigado por estar aqui conosco. Cumprimentar o Paulo Antônio de Paula Cruz, supervisor da empresa Taurus. É isso? Obrigado por estar aqui conosco também. Célio, obrigado por você estar aqui, quero te cumprimentar, que está na mesa. Jean Bruno Rosa de Souza, que é inspetor da empresa Global, da mesma forma, obrigado por estar aqui. O Wellington Luiz Oliveira de Abreu, consultor operacional de segurança na empresa Polo Norte. Polo Norte, obrigado, tá, por estar aqui com a gente. Hélio Pereira Saraiva. Hélio, você que pertence a líder de segurança, né, líder na segurança da empresa Service Segurança Limitada, obrigado por estar aqui com a gente. E se eu, porventura, deixei de chamar alguém para compor a nossa mesa nessa condição, me desculpem, vai ficar para a próxima oportunidade, mas eu queria saudá-los. Eu, de fato, preparei um discurso para ler para vocês, mas eu vou falar para vocês aquilo que eu gostaria de falar alusivo a esse momento. Senhores, nós, vereadores da Câmara Municipal de Manaus, aprovamos com unanimidade de votos essa propositura que é de minha autoria. Por que nós estamos fazendo isso com muitas classes de profissionais? Na tentativa de chamar a atenção para o teu valor na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos. Vocês têm ideia da importância de vocês para o mundo atual? O mundo hoje, principalmente quando eu falar de mundo Brasil, violento, cheio de problemas, enfim. Vocês já pararam para pensar a importância de vocês na conjuntura brasileira? Então, a ideia é chamar a atenção de toda a sociedade e que vocês possam se perceber como protagonistas de um processo importante. Nós dormimos nos condomínios bons, né? No meu é um condomíniozinho mais humilde, mas muitos que dormem nos condomínios de luxo, aqueles que mantêm suas empresas funcionando, aqueles que mantêm seu patrimônio ali protegido, eles não têm ideia do que vocês representam e do risco que vocês correm todos os dias quando saem de casa para o exercício de uma atividade dessa natureza. Claro que, como vereadores, nós podemos muito pouco, mas, como político, a gente pode impulsionar, induzir medidas para a garantia dessa profissão. Não há mais a possibilidade de se ter aquele profissional que temos que mudar de vigilantes para agentes de segurança privada, porque vocês fazem a segurança de um modo mais amplo, absolutamente amplo, genérico, cuidam de tanta coisa. No início era só do patrimônio, mas hoje vocês cuidam também das pessoas, porque no momento em que você está num condomínio, por exemplo, velando o sono, você está guarnecendo aquele sono àquela pessoa. E como é bom a gente dormir e acordar sabendo que nós estamos
protegidos ou que nada nos aconteceu, porque ali havia um anjo da guarda a nos velar. E às vezes, em muitas situações, principalmente ainda nos condomínios, aquela briga de vizinho, aquela confusão, que você tem que ser um diplomata, porque você tem aquele relacionamento com aquele morador. Você tem uma missão que precisa ser cumprida. E ali você age da forma mais diplomática possível, para você se manter ali sempre tranquilo, garantindo a ordem, a paz e a segurança de todos que por ali estão. Então, senhores, a minha identidade com vocês, com essa profissão, ela vem lá de trás, quando um dia eu resolvi, era improvisado na época, Orlando, que nós fazíamos aquelas seguranças de eventos na cidade de Manaus. E meu tio, Sebastião Gilberto, ele era dono da ESP Segurança, então a gente fazia os eventos na cidade de Manaus. Alguém aqui trabalhou comigo em algum lugar desses eventos em Manaus? Eu acho que só a Marivânia. Gente, ali a gente percebe que nada, absolutamente nada, pode acontecer sem a presença de vocês. E aí o mercado exige aquele profissional preparado, que agora ele não deve se valer somente do seu aspecto, do seu porte físico, mas da capacidade de verbalizar, da capacidade de interagir com as pessoas e, principalmente, de resolver os problemas mitigando, reduzindo, minimizando aquele conflito que poderia acontecer. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de profissionais. Nós estamos falando de 350 mil, 1/3 empregados. Então, nós não estamos falando de uma categoria qualquer, nós estamos falando de uma categoria significativa, que o mercado exige cada vez mais qualidade, que o mercado exige que você possa ter o domínio das tecnologias, porque a gente precisa equacionar custo e a segurança efetiva daquilo que você faz. Nas empresas, nas residências, nos condomínios, nos eventos, em todos os lugares possíveis. E a gente sabe que em todas essas missões, em todos esses lugares que os senhores irão atuar, os senhores estão correndo um risco efetivo, um risco potencial, um risco verdadeiro. E daí a necessidade das empresas, dos sindicatos estarem cada vez mais organizados, buscando a garantia através de medidas que passam, obviamente, pela nossa Câmara dos Deputados, pelo nosso Senado Federal, às vezes pelas câmaras, que são as assembleias estaduais, e, em último lugar, nas câmaras municipais. Então, senhores, a nossa ideia com esse evento é fazer, de fato, uma homenagem a quem tem uma importância que não se vê importante. E não só a homenagem, mas dizer, olha, ali há um profissional que precisa ter suas garantias para exercer um trabalho, uma atividade com qualidade. Eu recomendo àqueles menos avisados ou os mais desavisados que, com segurança, e aqui segurança no sentido lato, policiais, vigilantes, agentes de segurança de toda ordem, os garçons e aquelas pessoas os chefes, aqueles que fazem a comida, que a gente não briga com essas pessoas. Eu tenho por hábito, as primeiras pessoas que eu me aproximo nos lugares onde eu vou, se vocês forem lá no condomínio onde eu moro, os meus amigos, aqueles que a gente faz a primeira amizade, são os nossos seguranças, são os nossos agentes, que agora mudou, né, um pouquinho para agente de portaria, mas continua sendo o segurança, a pessoa que protege a gente de toda forma. Porque, de fato, nós precisamos de vocês. Vocês não têm ideia disso. Então, a ideia, o nosso objetivo com essa homenagem é exatamente esse. É valorizá-los, é chamar atenção para a sociedade, chamar a atenção da sociedade para uma profissão que merece respeito, que merece prestigiá-la, que merece, sobretudo, reconhecê-la. Eu sei que vocês reclamam de muitos, não vou dizer patrão não, mas daquelas pessoas que contratam o serviço de vocês, porque às vezes são arrogantes, nem conversam.
minimizam o valor da profissão, mas na hora que vem a bronca, o primeiro cara que ele procura, que ele chama, e às vezes daí começa sempre uma grande amizade, é o agente de proteção, é o vigilante, é o segurança. Nós trabalhamos muito tempo com isso, não foi, Rufino? Aqui em Manaus fizemos muitas amizades, muitos me ajudaram a estar aqui hoje, mas eu não estou fazendo essa homenagem para vocês com relação a isso, para querer de vocês algo em troca. Estou fazendo essa homenagem para reconhecê-los. Nós estamos encaminhando um link que vocês poderão buscar as fotos de vocês. Esse vai ser colocado no meu Facebook, no meu Instagram, e vocês podem buscar, porque é um momento de você pegar esse diploma que você foi reconhecido pela sua importância, colocar num quadro, e aquilo vai ficar para a história, porque quando os netos de vocês estiverem adultos, eles irão lembrar, pô, a segurança na época do meu pai, do meu avô, era assim, e na minha época é totalmente diferente. Os caras já serão quase biônicos, com alta tecnologia à disposição. Ninguém mais irá ficar andando com esse revólverzinho ruim, mas talvez equipamentos que, até no pensamento, eles possam ser acionados para neutralizar a ação de outras pessoas. A falta de inteligência humana, em algumas situações, é tão grande que existem aquelas pessoas que defendem a arma letal. Mas a sociedade caminha para uma tecnologia que nós não usaremos mais essa arma letal, a não ser aqueles que tenham a intenção, a vontade, o desígnio de fazer o mal. Mas aqueles que tiverem a vontade, a pretensão de fazer o bem, vão neutralizar as ações nefastas, ruins, de maldade, com equipamentos tecnológicos que não serão letais. Acreditem que isso vai acontecer e o futuro é muito próximo. Então, senhores, muito obrigado por estarem aqui. Essa homenagem deveria ter ocorrido no dia 20 de junho, que é o dia do vigilante, não é isso? Mas no dia 19 nós entramos de recesso e só voltamos no dia 15 de julho. E aí nós preparamos essa festinha para vocês. O ano que vem eu espero que a gente possa fazer, eu quero convidar a minha assessoria e agradecer também pelo evento de hoje, para que a gente possa fazer pela manhã e que seja, pode ser numa quinta, numa sexta-feira, com um coquetelzinho bacana, porque à tarde dá sono, muitos estão trabalhando, não puderam vir, comemorar, celebrar com a gente esse momento importante na vida de cada um de nós. Eu reconheço e valorizo a profissão de vocês e estou aqui para defendê-los, na minha possibilidade, que é defender uma sociedade melhor para todos nós. Queria que me acompanhassem nas minhas redes, ou na rede social, para saber o que de fato a gente faz. Porque quando a gente está lutando, está à disposição, pugnando por vocês, a gente está querendo uma cidade melhor, mais harmoniosa, que tenha uma infraestrutura urbana melhor, que o transporte público não seja esse caótico como está, e que a gente, às vezes, não tem coragem de dizer para a população por que ele está desse jeito. E eu até vou comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Ele está desse jeito, senhores, porque o Brasil e as cidades brasileiras são as únicas no mundo, à exceção de algumas poucas, eu acho que Brasília e São Paulo, que não financia, que não subsidia o transporte público. Olha para o Japão, você pode pesquisar no Google e ver, chega a ser 70%. A Europa inteira, nenhuma cidade não tem um transporte público subsidiado, porque é caro para o trabalhador. Mas é o trabalhador que impulsiona essas nações, e o Brasil deveria pensar assim. Imaginem que 40% das pessoas que andam hoje no transporte coletivo na cidade de Manaus andam de graça. Os idosos, os doentes, os alunos, enfim, um sem número de pessoas. Você olha no artigo 255 da Constituição Estadual, você olha no artigo, eu acho que é 194, por aí, da nossa LOMAN, e você vai ver. Todo mundo quer garantir gratuidade aos passageiros, a determinadas categorias. Mas ninguém diz quem paga. E hoje, na cidade de Manaus, no Brasil afora, quem paga é o trabalhador, o usuário do sistema, que hoje está empobrecido, desempregado. A renda média
na cidade de Manaus, de metade da população, Orlando, hoje chega a ser R$ 7.500 por ano. E se for pagar transporte, vai pagar metade do que ganha com transporte. Então, não tem condições de utilizar. Esse é um dos problemas que a gente vive, que a gente luta para que haja um fundo nacional para financiar isso. E a gente garantir às pessoas esse direito. Então, senhores, parabéns a todos vocês, levem aos amigos de vocês o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso carinho. Se me encontrarem por aí, falem comigo, alguns a gente vai lembrar, mas falem, porque eu tenho esse respeito. As minhas bandeiras de luta nessa casa são, prioritariamente, a educação, porque ela é mola-indutora, é a transformadora, é a condição para a gente mudar esse país, e a segurança, porque ninguém vive sem essa segurança. E quando eu falo de segurança, eu não estou falando apenas de segurança pública, eu estou falando de segurança humana, a segurança no seu estado mais amplo. Quando a gente tem saúde, a gente tem segurança. Quando a gente mora num lugar legal, a gente tem segurança. Quando a gente tem transporte, a gente tem segurança. Quando a gente tem emprego, a gente tem segurança. Então, eu estou falando de segurança humana. Um grande abraço, fiquem com Deus e nós estamos aqui à disposição. Queremos convidar o senhor Célio Batista de Souza, instrutor operacional da empresa de segurança Asa Delta, para fazer o seu pronunciamento. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar essa categoria que hoje está aqui, que se comprometeu em estar aqui e honrou o seu compromisso em estar aqui nessa tarde, né? Lamento muito para aqueles que nós convidamos, não estiveram aqui, depois ligaram, dizem que houve imprevisto, coisa nenhuma. É porque não tem responsabilidade, não tem palavra naquilo que falam. Em segundo, aqui o Coronel Gilvandro, ao nosso parceiro, nosso grande amigo, hoje um grande lutador dessa categoria, apesar de hoje eu não estar na ativa da categoria de vigilante, mas hoje, Coronel, o meu forte abraço ao senhor, a ajuda que tem dado essa categoria de vigilante, a levantar essa bandeira aos vigilantes e também levantar a bandeira, Coronel, aos nossos agentes de portaria. Muito obrigado, essa categoria. O nosso Matias, presidente do sindicato da Ciprofetan, mandou um forte abraço ao senhor, a qual a categoria está aí, é um lutador da categoria. Um forte abraço, muito, Coronel, ao nosso agradecimento. E não deixar de lembrar aos nossos empresários, foi dessa categoria que eu consegui conquistar hoje, ter uma estabilidade, foi através da categoria de vigilante. Comecei como AGP, como agente de portaria, depois fui para vigilante. Aos nossos nobres empresários, não deixar de lembrar aí da pessoa do senhor Feitosa, da Global Service, não deixar também de lembrar aí do seu Álvaro, da Meta, a qual nessa empresa passei quase 10 anos na Meta Segurança, a pessoa aí do seu Raimundo, que começou como vigilante da Taurus, não deixar de lembrar também ao nosso amigo Sérgio Leonda, obrigado pelo seu apoio, ao nosso empresário Sérgio Leonda, nós tivemos lá na área de AGP, atualizando os cursos dos seus funcionários, é um homem que também é comprometido, obrigado mesmo, obrigado a esta bancada que hoje está aqui, muito obrigado mesmo, e deixar de não reconhecer também aquele que lutou pela nossa categoria, que morreu pela nossa categoria, que foi o nosso saudoso Valmir, não deixar de lembrar desse nobre guerreiro, que foi o único que morreu pela nossa categoria, o resto não quer mais morrer. O resto não quer mais morrer. Essa que é a realidade. Obrigado à saudosa lembrança. Se nós estamos aqui na portaria desde 1983, na portaria que nos diz, a portaria que é aqui, a lei 7.102, que desde
10 de 12 de 2012, baseado na portaria 3233, que também nos deu o direito de ser reconhecido como vigilante, como um grande profissional que hoje nós somos nessa categoria. Obrigado a esta função, a esta categoria que me trouxe uma estabilidade para a minha família. O meu nobre, meu humilde agradecimento, coronel, mais uma vez, porque o senhor é que tem coragem de levantar a bandeira por essa categoria. Teve coragem, a ousadia de levantar a bandeira pelos agentes de portaria. Muito obrigado e um forte abraço a todos vocês. Queremos convidar agora o senhor Orlando Guerreiro Maia, diretor da empresa de segurança Polo Norte, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, mais uma vez. É uma honra voltar a essa casa, estivemos aqui ano passado, e é uma honra voltar de novo. Quero cumprimentar o coronel Gilvandro Mota e o coronel Brandão, em nome de todos da mesa. Cumprimentar a todos que estão presentes e aqueles que não puderam vir, seja qual for o motivo, pode estar no seu posto de trabalho, ou os que vão trabalhar hoje à noite, porque a profissão de vigilante é assim, ela não para, né? É 24 horas. Eu digo sempre que é um serviço contínuo. Então, como é um serviço contínuo, a gente está sempre comprometido 24 horas por dia. E eu digo a gente porque eu me considero parte dessa categoria, né? Porque estamos nesse segmento desde 97. Esse ano faço 33 anos de empresário, né? Comecei muito cedo na vida empresarial no ramo de autopeça e depois tive a honra de vir em 97 conhecer esse segmento, do qual passei 3 anos em áreas comerciais e depois iniciamos o Grupo Polo Norte em 2000, né? Do qual muitos que estão aqui presentes já passaram por lá ou estão ainda hoje até lá, né? Temos aí colaboradores aí que devem ter aí 15 anos de empresa, né? Ou mais, né? Acho que tem um ali que tem desde que começou a empresa, né? Então, Faustino aí é um dos remanescentes de 2000, quando a empresa começou. E esse segmento, quando a gente começou a trabalhar nele, ele era um segmento muito disperso e sem reconhecimento da sociedade. E ao longo desses anos tive o prazer de participar de todo esse projeto, né? Frank ali na época era presidente do Sindicato dos Vigilantes, né? Do qual tivemos muitos embates e depois a categoria amadureceu, né? Tanto o empresarial como o profissional, né? Ou para muitos o obreiro e o patrão, e a gente começou a navegar juntos e tivemos várias conquistas depois que entendemos que junto podemos conquistar muitas coisas. O primeiro deles foi o tique alimentação, meu Frank? Era uma briga por causa da marmita, né? Muitas empresas só queriam dar marmita porque era mais barato, era mais cômodo, mas não pensava no trabalhador que a marmita às vezes chegava às 10h30 e ele ia simplesmente comer 1h da tarde e aquela comida muitas vezes já estava estragada. Muitos que estão aí sabem do que eu estou falando, né? Então, foi uma briga árdua e até os patrões entender isso demorou muito, né? Até porque muitos patrões eram donos de cozinha, né? Quem não lembra da SPP, né? Então, outro grande triunfo que tivemos foi a mudança de escala. Quando eu cheguei nesse segmento, a escala era 5:1. Eu sei que outros já elaboraram, inclusive 6:1, mas quando eu cheguei nesse segmento, o segmento era 5:1. Ou seja, o trabalhador trabalhava 12 horas e folgava 12 horas. Claro que não folgava 12 horas, porque as pessoas não fazem a conta do tempo que ele acorda para chegar no trabalho 6 da manhã e
quando sai do trabalho, retornar para casa. E você imagine, no outro dia, já ter que fazer isso, e de novo, e de novo. Quantas vezes vocês, naquela época, deixaram de ficar em casa no Dia dos Pais? Então, foi uma luta muito grande para chegar numa escala 12/36, onde se tem uma escala mais justa e branda para o trabalho. Só que nós tínhamos um problema muito grave, o salário. Porque naquela época, se trabalhava 5 por 1 e fazia-se muita hora extra. Então o trabalhador, teoricamente, ganhava bem, porque naquele tempo um salário, quando eu cheguei nesse segmento em 97, o piso era 182, o salário mínimo devia estar aí em torno de 140. Mas o trabalhador fazia aí 400 e poucos reais naquela época. Então ele achava que ganhava bem, dava 4 salários mínimos, sei lá. Só que ele não entendia que se ele ficasse doente, o INSS só paga o salário. Que hora extra não é salário. Hora extra não é só remuneração. E aí precisou se entender isso e trabalhar isso. E trabalhar isso na cabeça do empresário foi mais difícil ainda. Porque você imagine, o funcionário fazia aí 110 horas extra por mês. E se o empresário tirasse 10 horas extra dele por mês, vezes 100 funcionário, né, dava 1.000 horas extra. Isso para 100 funcionário. Era por isso que muito patrão não queria que trocasse as escalas. Eram contra as escalas. Né? Então foi uma luta muito árdua, mas se conquistou ao longo do tempo. Quando se falou da periculosidade, o Amazonas, em 2008, começou a pagar o adicional de risco de vida. Foi uma luta muito grande do obreiro contra o patronal, mas conquistaram também. Né? E aí depois, eu tive o prazer de fazer isso numa convenção coletiva, criar a tabela de salário. E para que foi criado isso? Para que aqueles patrões maldosos não fizessem o mal ao colega de trabalho dele, que é o trabalhador. Porque é o trabalhador que está lá todo dia representando a empresa. É ele que faz o marketing da empresa, porque na hora que ele falha no posto de serviço, é a empresa que é culpada, né? Então, quem é que faz o merchandising da empresa? É o trabalhador lá na ponta. Eu brinco sempre que às vezes eu não consigo falar com o diretor na fábrica, mas o vigilante fala com ele todo dia, que ele passa na porta. Então vejam a importância que vocês têm nesse segmento. Porque é assim, e se a gente não tiver o digno respeito por isso, o patrão que não tem o respeito pelo trabalhador, ele vai respeitar quem? Então trabalhamos muito junto nisso, e a tabela salarial, quando eu criei, era para que o trabalhador pudesse deixar de ser enganado pelos aqueles maldosos. E, pasmem, quase me batem por conta disso. Hoje, muitos patrões agradecem a isso, porque diminuiu mais de 70% da reclamatória trabalhista com as tabelas de salário na convenção. Então, isso é ganho para o trabalhador, isso é ganho também para a empresa, porque a reclamatória trabalhista pode quebrar uma empresa. E a categoria, tanto o trabalhador quanto os sindicatos, precisaram se profissionalizar, porque, como bem o coronel colocou, o mercado exigiu isso. O mercado pedia, se eu vou pagar um salário melhor, eu quero um profissional melhor. E o profissional respondeu muito bem, né? Os vigilantes cresceram profissionalmente, os cursos melhoraram. Antigamente em Manaus existia 3 cursos de vigilante, né, que formava e fazia a reciclagem. E eu tive que uma vez chamar os 3 numa reunião informal e dizer para eles, ou vocês cumprem a legislação, ou eu vou denunciar tudo na Polícia Federal.
Não, a gente compra. Não, vocês só estão dando 10 tiros na reciclagem. Vocês estão roubando as empresas, e a empresa paga a reciclagem completa. Então, esse foi um trabalho muito árduo ao longo do tempo, que precisou e que muitas vezes fica no obscuro, e o trabalhador também não sabe dessas informações. Então, estou aproveitando hoje para a gente aqui fazer um upgrade de tudo que a gente tem feito, não só como dono de empresa, mas como sindicato. E para que isso houvesse essa relação mais bem entendida, né? E lembro aqui que o obreiro começou bem isso na época do finado Valmir, né? E de lá para cá, realmente, as coisas deu uma clareada, porque o obreiro se profissionalizou e o patrão também se profissionalizou. Com isso, a gente conseguiu mais conquista para a categoria. E eu digo a gente porque eu fiz parte disso. Tive o prazer de fazer parte, em 2007, de uma coisa que até hoje não foi aprovada, que é o Estatuto da Segurança Privada. Gente, esse é um marco que precisa ser aprovado, porque é ali que nós vamos ser reconhecidos como força auxiliar da segurança pública. E essa é uma luta que vem desde 2007. E foi quando o segmento mais ganhou notoriedade no Brasil todo, quando o doutor Aderlan Andélio, coordenador-geral da Polícia Federal, olhou para esse segmento com os olhos humanitários. Tive o prazer de trabalhar com ele nesse projeto, inclusive em várias regulamentações de atividade que nós temos em toda a Amazônia Legal, que é bem diferente do resto do Brasil. Você imagine fazer escolta no Brasil, que é o Brasil do Sul e do Sudeste, é feito de carro acompanhando as viaturas, mas o nosso é feito nas balsas, nos barcos, e a gente não tinha uma legislação disso. E o doutor Adelar, quando visitou o Amazonas, tivemos o prazer de conversar sobre isso, e ele regulamentou essa atividade nos nossos rios, que a gente fazia basicamente clandestinamente, porque não existia uma regulamentação, né? Então avançamos muito e fizemos o projeto do Estatuto da Segurança, que infelizmente até hoje não foi aprovado. Na última legislatura do Congresso Nacional, conseguimos passar no Congresso, mas não passou no Senado. Então voltou tudo para estaca zero, para começar tudo de novo. No governo Dilma, a presidenta ficou de levar isso para o Congresso como enviado pela própria presidenta para que fosse aprovado, e nunca saiu do papel, né? Então, foi uma luta muito grande, continua sendo, através do sindicato patronal e através do sindicato obreiro, das federações, das confederações, que a gente não pode deixar aqui, o Frank, que na época era foi presidente do sindicato dos vigilantes, hoje está na federação e sabe dessa luta a nível nacional, que a gente tem tanto feito pelo segmento, mas até hoje a gente não conseguiu ainda o sucesso esperado disso. Tive o prazer de participar do projeto da Copa do Mundo, né, da qual o Amazonas era uma das sedes. E aí veio mais uma qualificação profissional para a atividade, que foi o curso dos grandes eventos, né? E aí o coronel sabe bem disso. Nas nossas convenções, o Amazonas foi um dos primeiros que regulamentou, através da convenção coletiva, normas para evento, né? Então, se vocês pegarem a convenção, antes da Copa do Mundo, nós já tínhamos um ajuste dessas questões do evento, porque realmente era do jeito que o coronel falava, pegava-se qualquer um ali de qualquer jeito para fazer. E a grande conquista que se veio ao longo desse tempo, para poder mudar a escala, foi as conquistas dos salários. Então, os salários avançaram muito, depois veio a periculosidade, que substituiu aí o risco de vida, que o trabalhador amazonense já ganhava 20% e passou a ter 30%, né? E o grande triunfo que eu vejo que essa categoria teve,
do qual tenho orgulho, porque naquele momento eu era o presidente do patronal, quando implantamos o plano de saúde para o vigilante. Para mim, essa foi a maior conquista que a categoria já teve até hoje. Eu sei que muitas empresas, às vezes, não estão cumprindo, mas as empresas sérias do segmento cumprem isso à risca. E isso tem salvado muitas vidas. Tá? O plano de saúde que hoje nós temos é um dos melhores da região Norte e Nordeste. Digo aqui para vocês, inclusive dia 13 de agosto, agora próximo, vou fazer uma cirurgia. Sabe onde é que eu vou fazer? É pela Apivida, é o mesmo de vocês. Porque entre eu e vocês não tem diferença. Nós somos todos iguais. Tá? Então essa foi a grande conquista. Eu não poderia deixar de registrar isso aqui para vocês. Tá? Parabéns, coronel, mais uma vez, pelo reconhecimento da categoria. E avante, guerreiros. Não tenham vergonha de dizer o que vocês são. Vocês são pessoas importantíssimas para a sociedade. E a sociedade precisa vislumbrar isso. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus. Senhoras e senhores, eu queria, ao final, agradecer ao nosso cerimonial da Câmara Municipal, sempre muito competente, uma turma muito gentil. Obrigado a todos vocês. Obrigado à nossa querida Ieda. Nosso locutor de sempre, a voz mais bonita de Manaus, é ele que diz, não sou eu, né? Eu acho que ele tem uma voz bem elegante.
Agradecer a nossa equipe do gabinete, que se empenhou para que esse evento ocorresse, e a todos vocês que vieram aqui receber essa homenagem justa pelo que vocês representam para todos nós, amazonenses e brasileiros. Agradecendo a Deus pela paz deste ofício e usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada essa reunião solene em homenagem ao Dia do Vigilante. Tenham todos uma boa tarde e bom trabalho para aqueles que vão trabalhar. Vereador Coronel Gilvandro Mota, encerrando a reunião solene que homenageou ao Dia do Vigilante. Continue com a nossa programação.